Então, pessoal, vamos falar sobre a hipersensibilidade do tipo 2. A hipersensibilidade do tipo 2, ela é caracterizada pela destruição celular. Lembra que ela é citotóxica, a gente fala de hipersensibilidade citotóxica. Ela é caracterizada pela destruição celular mediada por anticorpos. Agora, os anticorpos não é mais, a gente está falando mais de IgE, a gente está falando de IgG e IgM. São eles quem medeiam essa hipersensibilidade do tipo 2. Então, o que a gente vê na hipersensibilidade tipo 2 é quando a gente tem destruição de anticorpos transfundidos quando administrada a um receptor incompatível. Ou a gente vai ter a destruição desses anticorpos, ou por a destruição desses eritrócitos, ou por anticorpos, né, IgG e IgM, ou até o complemento. O complemento, lembra que se a gente tiver célula ou antígenos opsonizados, o complemento pode ir ali e ser ativado, a via clássica do complemento. Então, o que acontece? Quando você... Pessoal, é importante sempre a gente fazer o teste de compatibilidade sanguínea justamente pela hipersensibilidade do tipo 2, para a gente evitar. Por quê? Porque, por exemplo, em seres humanos, eu não vou ter muito tempo para explicar isso, porque senão ia demorar muito, mas eu vou dar só um exemplo simples. Em seres humanos, nós temos poucos grupos sanguíneos. Então, nós normalmente temos já anticorpos contra os outros grupos sanguíneos. Por exemplo, eu sou tipo A. Então, eu tenho um anticorpo já formado. Eu nunca tive contato com O, mas eu já tenho anticorpo formado. O não, que é doador universal. Mas eu já tenho anticorpo formado contra o A, contra o B e o AB. Então, eu não posso receber sangue de B nem de AB, porque eu já tenho anticorpo contra esse sangue, contra esses tipos sanguíneos. São antígenos de superfície. Então, eu já produzo naturalmente anticorpo contra esses antígenos do tipo B e do tipo AB. Então, eu não posso receber sangue desses outros tipos sanguíneos. Então, o que acontece? Se eu receber, por exemplo, do tipo B, eu sou A e recebo do tipo B, no momento que for administrando o soro, eu já vou ter os meus anticorpos, IgG, se ligando aos eritrócitos e, concomitantemente, os neutrófilos, macrófagos, destruindo esses eritrócitos e o complemento também causando, levando à lise desses eritrócitos. Então, por isso a gente chama de citotoxicidade. A gente mata as células que não são compatíveis. E isso acontece principalmente com esses antígenos sanguíneos, mas também pode acontecer com drogas, ou seja, algumas drogas podem se ligar nos eritrócitos e o nosso organismo querer destruir os eritrócitos porque a gente tem essas drogas que estão ligadas, ou seja, drogas que eu falo, pessoal, são remédios, são fármacos, podem se ligar aos eritrócitos ou a qualquer outra célula e a gente ter a destruição dessa célula porque a droga está ali ligada. Eu vou mostrar mais na frente um exemplo. Então, manifestações clínicas, a gente tem a doença autoimune, anemia hemolítica autoimune, trombocitopenia, glomerulonefrite. Essas doenças todas podem ser causadas devido à hipersensibilidade tipo 2. Como eu disse a vocês, é muito importante a gente avaliar, quando a gente vai fazer a transfusão sanguínea, o soro do receptor com os eritrócitos do doador. Para quê? Para a gente ver se vai ocorrer alguma reação do tipo de coagulação, de ligação, né, ali, ou não, porque se houver algum tipo de ligação entre o soro do receptor e o eritrócito do doador, a gente vai dizer que são incompatíveis. E isso acontece se a gente fazer a transfusão desses animais, ou entre essas pessoas que são incompatíveis, isso vai acontecer no sangue, pessoal. Então, a gente vai ter a formação de trombos, a gente vai ter a coagulação intravascular, a gente vai ter os neutrófilos, os macrófagos, todos destruindo as células, esses eritrócitos estranhos que são colocados no nosso organismo se a gente receber sangue de um doador não compatível. E uma coisa interessante é a doença hemolítica do recém-nascido. Como é que acontece isso? A doença hemolítica do recém-nascido acontece principalmente em equinos. A égua, se ela tem um tipo de antígeno no eritrócito da égua, que se ela for negativa para esse tipo de antígeno e o feto for positivo, que é o antígeno AA, se ela é negativa para o antígeno AA e o feto ele é positivo para o antígeno AA,
Durante a gestação não vai acontecer nada. Por quê? Porque a placenta é daquele tipo, né? Epitélio coreal. Então, não tem passagem, não tem contato do sangue da mãe com o sangue do filho. Mas, durante o parto, veja bem, durante o parto, ela pode ser sensibilizada, ou seja, ela pode ter contato com o sangue do filho e adquirir e montar uma resposta contra aquele sangue do filho. E o que, que vai acontecer? Ela vai produzir anticorpo anti-AA, porque ela é AA negativa, ela não tem esse antígeno AA. Então, quando ela entra em contato com o antígeno AA, ela produz anticorpo contra esse antígeno AA. Então, a gente vai ter essa fêmea que era negativa produzindo anticorpo contra o AA. Nessa primeira gestação não vai ter problema. O filhinho pode mamar o colostro, não vai ter problema, porque não vai dar tempo, vai ser a primeira vez que ela vai entrar em contato com esse antígeno. Então, a gente viu que demora um tempo a produzir anticorpos. Então, não vai ter problema, porque ele vai ingerir o colostro vai ser absorvido ali rapidamente. Então, 2, 3 dias já para como eu posso dizer, ai, meu Deus. A ingestão não, a passagem de anticorpo para o sangue do animal e não vai ter problema. Agora, numa segunda gestação, se essa égua negativa, ela tem um filho positivo e ele mama o colostro, esses anticorpos que estão no colostro, ele vai ter anticorpo também anti-AA. Então, a partir do momento que ele mamar o colostro dessa égua que tem anticorpo anti-AA, ele vai estar colocando dentro do organismo dele um anticorpo que vai destruir os próprios eritrócitos. E é o que a gente chama de doença hemolítica do recém-nascido. Essa doença que acontece principalmente em éguas, né? Éguas e seus filhotes. Então, ó, a gente tem aqui, ó, a transfusão. A gente aqui é simulando a transfusão. Se a gente tem a transfusão de uma pessoa, de um animal incompatível, assim que entra, pessoal, a gente vai ter, ó, anticorpo que já tem no sangue se ligando e o complemento se ligando nesses anticorpos para destruir esses eritrócitos. E a gente vai ter aí a liberação de hemoglobina, a gente vai ter a liberação de citocinas pró-inflamatórias, isso tudo dentro do vaso sanguíneo, por isso que é tão grave. E a gente sempre tem que fazer esse teste. E também quem trabalha com equino, observar essa questão do antígeno AA e do antígeno AA positivo e negativo para o banco de colostro, para não colocar no banco de colostro fêmeas que produzam anticorpos contra o antígeno AA, porque se a gente tiver essas fêmeas que produzem esses anticorpos, a gente pode levar o potrinho a óbito até. Ele vai ter uma diarreia, vai ter uma doença lá, uma anemia muito forte e pode levar a óbito. Os sintomas quando a gente tem uma transfusão sanguínea incompatível: choque circulatório, hipotensão, bradicardia, apneia, vômito. O animal pode apresentar inicialmente a salivação, o lacrimejamento, pode ter diarreia, sudorese. Então, a gente tem, é muito grave, a gente tem, vai ter uma reação inflamatória muito forte dentro da corrente sanguínea. Então, vai ser sistêmico. Dependendo da quantidade que você injete de um animal em outro incompatível, você vai ter a morte sim daquele animal. A transfusão deve ser interrompida no momento que você observar essa incompatibilidade. O animal tem que ser mantido na diurese. O que é isso? Você tem que colocar, você tem que deixar ele no soro. Você tem que ligar o soro nesse animal para evitar o acúmulo de hemoglobina no rim, porque vai ter hemoglobina ali, as hemácias foram destruídas, vai ter hemoglobina solta na corrente sanguínea. Então, o ideal é a gente fazer o quê? O teste de compatibilidade, que a gente pega as hemácias do doador e pega o soro do receptor. Então, o que a gente faz? A gente pega o soro do receptor, as hemácias do doador e coloca os dois para interagir. Tem esse passo a passo aqui que eu digo a vocês, que é bem fácil de fazer em laboratório, mas de uma forma mais simples. A gente bota eles dois para interagir. Se a gente vê que vai ocorrer a coagulação ali naquele momento, a gente diz que é compatível, que é incompatível. Se não ocorrer nenhuma reação, a gente diz que
são compatíveis, então dá para fazer a transfusão. Se for incompatível, não faz, pessoal, que já é você sabendo que o animal não vai dar certo, vai acontecer alguma coisa, o animal pode vir até a óbito. É o que a gente também já viu no ensino médio, que é aquela incompatibilidade de RH, lembra? Quando a mãe é RH negativo e o filho é RH positivo. Durante a primeira gestação não tem problema, mas durante a segunda gestação, a mãe entra em contato com o sangue do filho e produz anticorpos anti-RH. E durante essa segunda gestação, se a criança for RH positivo, a mãe vai produzir anticorpo contra o fator RH que está no sangue dessas crianças. E isso pode levar ao aborto desse feto. Então, é um tipo de hipersensibilidade tipo 2. E aqui é do potro. Quando a mãe é A negativo, que é como se fosse um RH, é A negativo, e ela tem um filho A positivo, então ela vai produzir anticorpos AA. Então, esses anticorpos AA, numa segunda cria, pode causar, uma segunda cria que seja positiva, né, pode causar a doença, na verdade, vai causar a doença hemolítica do recém-nascido. E aqui é o exemplo de hipersensibilidade tipo 2 contra droga, quando a gente tem o eritrócito e a gente tem as drogas, alguns fármacos que ficam aderidos aos eritrócitos. Então, isso vai fazer com que haja a lise desse eritrócito, porque vai ter anticorpo contra essa droga, vai se ligar nesse eritrócito e o eritrócito vai ser lisado, semelhante ao que ocorre no caso de incompatibilidade sanguínea. A gente vai ter hemoglobina aí sendo liberada na corrente sanguínea e uma resposta inflamatória muito forte. Então, agora vai ser a hipersensibilidade do tipo 3.